E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos analisar algumas câmeras e talvez você esteja interessado em adquirir uma câmera nova. A gente vai analisar algumas câmeras, né, e talvez ajudar você a escolher uma boa câmera para você começar o ano novo, né, com bom equipamento. Aí temos também as promoções do final do ano, Black Friday chegando, e tudo isso às vezes você pode fazer em um bom negócio, comprar uma câmera com menor preço. Também você pode pensar o seguinte, mas por que eu vou comprar uma câmera nova sendo que eu tenho um bom celular que tira boas fotos? Realmente o celular está ficando cada vez melhor no sentido de tirar fotos melhores, né? A tecnologia está evoluindo cada vez mais. Contudo, o celular ainda peca num quesito que as câmeras se saem melhor, que é no quesito de zoom. Quando a câmera tem um zoom óptico, né, que a gente tem o que a gente chama de zoom digital e zoom óptico, mas quando você tem uma câmera com zoom óptico, ele tira uma qualidade de foto melhor, né? Claro que depende de vários itens da própria câmera, mas normalmente o zoom óptico é melhor que o zoom digital, porque o zoom digital, na realidade, o que a câmera faz é fazer lá um corte. Quando a câmera tira a foto, ela tira um corte e amplia a foto, aí fica o zoom digital. Eu já o zoom óptico não, ela tenta aproximar com a sua própria lente. Então é o que nós vamos fazer hoje. Esse episódio ele é baseado no artigo que eu peguei aqui de um site chamado digitalcameraworld.com. Eu gosto bastante desse site, que ele fala muito sobre fotografia, mas como ele está em inglês, talvez nem todo mundo vai conseguir acompanhar esse artigo. Por isso que eu vou fazer aqui esse vídeo baseado nesse artigo escrito lá nesse site da Digital Magazine. Então, primeiramente, antes de você pensar em comprar uma câmera nova, a gente tem que pensar que existem basicamente dois tipos de câmera: as câmeras compactas e as câmeras bridge. Câmeras compactas são essas câmeras menores, são bem menores, né? Elas são bem pequenas quando você coloca na sua mão. E as câmeras consideradas bridge, que é ponte em inglês, são câmeras que são câmeras maiores. Elas se assemelham, elas tentam se assemelhar àquelas câmeras maiores da DSLR, né? Apesar de hoje a gente ter já câmeras aí mirrorless, mas elas são câmeras bem grandes comparadas com as compactas. Mas elas não chegam a ser tão grandes e ter a mesma funcionalidade de uma câmera DSLR. Então, vamos aqui falar da primeira câmera que nós temos aqui, que é a Sony RX100. Aqui a gente vai falar do 7, mas você consegue encontrar no mercado aí os números anteriores, da 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Eu tenho a 2 e tenho a 3, realmente essa é a câmera muito boa, né? E ela está aqui, ó, a câmera Sony. Uma câmera muito boa mesmo. Ela é uma câmera compacta e termos assim de vantagem, eu posso falar bem dela porque eu tenho tanto a 2 quanto a 3 ainda, ela já está no 7, então ela já fez aí vários progressos, né? Então, olha, ela é considerada uma câmera compacta porque ela é pequena, né? Ela não é uma câmera bridge. Agora, algo interessante dela é que ela tem um sensor de 1 polegada. Isso, quanto maior for o sensor, melhor ficam as fotos aí, principalmente em condições baixas de iluminação. Então essa é uma câmera muito boa por isso, por ela ter um sensor aí de 1 polegada, o que é diferente de outras câmeras desse ramo que não tem uma polegada. Algo interessante dela também é que ela tem aí 20 megapixels, que é uma quantidade boa, né, razoável para você tirar a foto. Em termos de zoom, né, o zoom que a gente fala, o zoom óptico, ela tem aí o que equivale a 8 vezes, né, 8 vezes de zoom, mas em termos de lente, ela vai de 24mm a 200mm. Isso é uma abrangência bem interessante para uma câmera compacta. E ela não tem o f é fixo, né? Ela varia de 2.8 a 4.5. Isso significa que a 24mm você vai poder usar aí o 2.8, mas na hora que você se aproximar e chegar nos 200mm, você vai tirar aí com 4.5. E que não é assim tão ruim, né? Ela ainda, apesar dela não ter um f fixo, 4.5 para 200mm é interessante para uma câmera tão compacta quanto essa. Ela tira 4K
né? Ela é bem pequena, tem que admitir, mas ela, além dela ser pequena, ela é bem maneira, né? De 300 gramas, ela é bem maneira mesmo, né? O site entendeu aqui as vantagens de você comprar essa cama, porque realmente ela tem um sensor grande, ela tira fotos bem rápido, realmente, apesar de eu ter o número 2 e o 3, eu posso comprovar isso, né? E o AF dela, que é o foco automático dela, é muito bom, né? Tanto nas minhas antigas já são bons, então com certeza aqui ela deve ter melhorado bastante, né? E como ponto negativo para você, às vezes, não querer comprar essa câmera, e esse é o ponto principal dela, que realmente eu confirmo que por exemplo, você ter uma câmera muito pequena e ela é difícil de manuseio, ela é difícil você ficar ali mexendo nos controles, apesar dela ter todo um controle manual para você ficar acessando, ela é bem complexa, ela é bem difícil, né? Principalmente se você tiver mãos maiores, com dedos maiores. Por isso que é uma câmera mais interessante para você deixar ela quase que no automático, apesar dela ter todos esses modos automático, manual, então assim, ela ainda acaba sendo difícil de mexer. Eu não tenho os dedos muito grandes, mas eu tenho dificuldade de ficar acessando os controles e fazer as mudanças nelas. Então, um outro ponto negativo é que é uma câmera cara. Realmente é uma câmera bem cara, principalmente essa 7 deve ser bem mais cara. Se você encontrar um modelo antigo, você vai encontrar por um preço menor, mas realmente é uma câmera cara, né? Aqui fala que ela tem um zoom mais restrito, mas na realidade para uma câmera desse porte e pela qualidade de fotos que ela entrega, eu acho que de 24mm a 200mm é uma câmera muito boa mesmo, é uma que eu sugiro, né? Tanto é que ela tem que quase 5 estrelas de votação, né? Ok, vamos aqui para a segunda câmera, que é uma câmera da Nikon, a Nikon Coolpix P1000. Essa é uma câmera bem conhecida pelo seu zoom, que ela tem um zoom aí ela tem um alcance bem alto, né? Inclusive o pessoal costuma até tirar fotos da lua com essa câmera, ela consegue chegar bem perto mesmo, né? Eu não tenho essa câmera, mas eu já mexi com ela, eu já fiz alguns experimentos com ela, e realmente ela tem uma capacidade de zoom bem alta. Aqui vamos ver aqui as especificações. Ela é uma câmera considerada bridge, né? Porque como nós falamos, ela é uma câmera grande. Você vê aqui pela mão, pelo rosto dessa pessoa, que ela tenta imitar uma câmera DSLR. O sensor dela não é um sensor assim tão interessante, menos de 1 polegada. Então ele é menor do que a câmera Sonic que eu acabei de falar. Então isso significa que ela vai trazer uma qualidade inferior em condições baixas de luminosidade. Aqui nós temos 16 megapixels para ela, isso não interfere tanto, né? 16 para 20 é quase a mesma coisa. Ela tem um zoom de 125 vezes, que equivale a 24mm a 3.000mm. Nossa, isso é coisa demais, né? O pessoal usa muito essa câmera para tirar fotografias, por exemplo, da lua, né? Essas coisas assim. E como F, ela vai de 2.8 a 8. Então, quer dizer que a 24mm você vai conseguir usar o 2.8, mas na hora que ela se aproximar dos 3.000, ela vai chegar a 8, e isso significa que ela vai perder muita luz. E associada ao tamanho pequeno do controle, do sensor dela, eu já te falo que realmente a qualidade de foto dela não vai ser lá assim grandes coisas em condições baixas de luz. Como eu já usei essa câmera, eu posso falar o seguinte: quando você usa o zoom maior para 3.000, além de você perder muita luz, porque você vai ter que usar aí o F8, né? Isso é fixo. Se você estiver tirando foto com sua mão, a foto vai ficar muito tremida mesmo. Então, é uma foto para ser usada com tripé, e mesmo com tripé, qualquer ventinho que dá, a foto fica tremida. Apesar dela ter um estabilizador nela, mas ela, para 3.000, você precisa estar com a câmera bem firme, um tripé forte, né? Porque senão a foto não vai ficar boa. Aqui como vantagens para você comprar, ela é uma câmera bridge, né? Nós temos aqui o sensor, para essa aqui são as mesmas. Deixa eu voltar aqui nas vantagens de você comprar a câmera. É uma câmera grande, né? Ela tem um zoom de 125 vezes. Ela é como se fosse uma DSLR, porque ela é grande, então ela fica fácil de você acessar os controles e mudar aí o sensor, né? O Good EVF, que é o Electronic Viewfinder, você tem um viewfinder que você pode
colocar o olho e ver melhor a sua fotografia. Mas quando você estiver tirando fotos aí com o tripé, isso vai ficar um pouco mais difícil, porque se você não usar o tripé, principalmente nesses zooms maiores, você não vai conseguir tirar aí as melhores fotos, né? Agora, como ponto negativo que o site trouxe, e realmente eu já tinha visto pela quantidade do F8 aqui, é que ela é bem fraca em iluminação. Então, você não precisa esperar boas fotos em baixa iluminação, né? Ela é grande e difícil de... Até porque ela é difícil de manusear, porque ela tem 1,5 kg, né? Então, de repente, seria quase melhor ter uma DSL mesmo, né? E ela tem dificuldade quando você atinge o zoom maior lá de 3.000 milímetros. Porque realmente, igual eu te falei, você realmente precisa ter todo um sistema aí de tripé, e não é qualquer tripé que ela aceita, né? Tem que ser uma estabilização dela muito boa. Eu até não sugiro essa câmera. Entre a primeira câmera e essa, eu sugiro aí a da Sony. Acho ela bem melhor. Deixa eu aqui mostrar para você alguns cursos que eu tenho na internet. E de repente, se você quiser saber um pouco mais sobre eles, eu vou deixar aqui o link de cada um desses cursos na descrição desse vídeo. Foram cursos assim feitos com muita atenção e com muito cuidado para trazer para você de bom e de melhor sobre esses assuntos aqui, que é, por exemplo, o curso da Nikon D810, o curso Introdução ao Capture One, que é um curso muito bom para quem tem um Capture One. Geralmente ele não tem muita coisa em português sobre ele. Tem aqui um curso Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop. Para quem não sabe nada de Photoshop, esse curso é muito recomendado, né? Você vai aprender muita coisa sobre Photoshop mesmo. Introdução ao Illustrator, que é também um curso muito bom para quem quer aí saber um pouco mais sobre Illustrator, ou para quem não sabe nada também, né? Ele vai ensinar bastante coisa sobre Illustrator. E o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, que é um curso também voltado para quem quer melhorar a sua parte de gravação de vídeos, né? Ele fala sobre gravação de vídeo, áudio, programas de edição. Então é um curso também muito bom e que eu sugiro que você faça. Então vamos agora para a terceira câmera, que é da Canon, a PowerShot SX750HS. Essa é uma câmera relativamente compacta, ela é uma câmera, né, bem compacta comparada com a anterior que nós falamos. Então vamos ver o que nós temos aqui de especificação. Eu nunca mexi com essa câmera, então eu não vou poder falar assim sobre experiência própria, mas ela é uma câmera compacta. De cara vemos que ela tem um sensor também pequeno, né, menos de 1 polegada. Ela tira aqui fotos em 20 megas, que é praticamente igual às outras, né? Geralmente a câmera, quando gira entre 16 e 25 megapixels, é o ideal para a qualidade que nós temos hoje. Ela tem aí um zoom de 40 vezes, o que equivale a 24 a 960 milímetros. E também nós temos aqui a 3.3, que você vai tirar 24 milímetros, e 6.9 a 960 milímetros. Quer dizer que você vai perder muita luz nos zooms maiores, né? Então não adianta você ter uma câmera que vai a 3.000 milímetros, essa que vai a quase 1.000 milímetros, sendo que você perde muito a iluminação. Então, isso influencia na qualidade de fotos. Dessas três, eu ainda prefiro ficar com a Sony, né? Ela é bem levezinha, porque realmente é uma câmera compacta. Vamos ver agora o que nós temos aí de... aqui, como pontos positivos, é uma câmera amigável. Isso significa que ela vai ser uma câmera totalmente digital, ela não vai ter muitos controles para você mexer, por isso que ela é amigável, né? Então, se você não gosta de ficar mexendo em controles, essa aqui é melhor. Já aquela da Sony, ela tem todos os controles para você mexer: o modo manual, o modo S, o modo A, o modo P, gravação de vídeo, né? Essa aí também, ela tira fotos, ela filma em 4K, né? Porque apesar de eu não ver muita vantagem para isso, principalmente em câmeras pequenas como essa. Ela tem aqui o visor que você muda esse visor, né? Ele é flip. A câmera Sony também tem isso. O visor ele pode ser destacado da câmera para facilitar aí a foto. Uma outra vantagem que deu é que ela é disponível em preto e prateado, mas isso aí para mim acaba não sendo vantagem nenhuma. Cor, né? Não seria assim, uma vantagem técnica para você usar. Como ponto negativo, ela não tem o EFV, que é o que a gente chama
visor eletrônico, então você vai tirar foto segurando assim, você não vai poder colocar a câmera chegando no seu olho, né? E um ponto muito negativo para ela é que ela não tira fotos no formato RAW, já as outras sim, elas tiram em RAW, né? Pelo menos a Sony, a outra eu não me lembro se ela tira, a da Nikon, se ela tira em RAW, mas então quer dizer que ela já vai te dar a foto toda processada e você não vai ter assim muita liberdade na hora da edição, né? E aqui já fala que deixa eu ver, image quality, então a imagem não é assim muito boa em condições baixas de luz, que realmente é o que você espera. Quanto maior a câmera ter de zoom, a gente realmente espera que a qualidade dela em iluminações baixas vai ser bem ruim mesmo, né? Principalmente quando você chega aqui, aproximadamente a quase 7, quase um f de 7. Vamos agora para a próxima câmera, que é a câmera da Panasonic. Eu já tive câmeras da Panasonic, são câmeras até interessantes, né? Elas geralmente têm uma qualidade muito boa de imagem, né, da Luminix. Vamos ver aqui as configurações dessa câmera, que é que ela já tem um sensor de 1 polegada, então ela já se equipara àquela da Sony, então duas que eu já recomendo agora, aquela primeira e essa aqui da Panasonic, só pelo sensor. Ela tem aqui 20 megapixels, né? Como eu disse, entre 16 e 24, 25 megapixels é o ideal para hoje. Nós temos aqui, ela tem um pouco mais de zoom, então ela vai de 15, um zoom de 15 vezes, né? Que equivale a 24 mm a 360 mm. Mas o que nós precisamos ver é isso daqui, ó. Ela começa em 3.3, já naquela Sony vai de 2.8, então ela ganha aqui em termos de iluminação. E quando você chegar nos 360, ela vai para 6.4 e tem muita perda de luz. Então já falo de cara que você vai perder aqui muita qualidade na sua foto em condições baixas de iluminação. Já naquela da Sony, ela vai para 4.5, se eu não me engano. Então aqui a Sony ainda ganha dessa Panasonic, né? E as duas são câmeras compactas. É relativamente o peso dela só 340 gramas, mas porque todas essas câmeras compactas elas são bem leves, bem leves. Em termos, vamos ver, termos positivos, ela tem um bom sensor, né? Porque ela é de 1 polegada, filma em 4K e é um modelo, né? Bem compacto. E ela tem um EVF, que é o visor eletrônico, né? Que é o viewfinder. Como ponto negativo para essa câmera, ver o que nós temos aqui. Ela tem uma tela fixa, então ele não vai reclinar, então isso aí é um ponto bem ruim para câmeras assim, porque eu realmente sinto necessidade em uma câmera dele ter um monitor que vira, e principalmente essa que não tem aí um viewfinder eletrônico, né? Então, deixa eu ver, Image Quality Less Than, então realmente a qualidade de imagem, que é esse segundo ponto aqui, não é lá grandes coisas, principalmente quando você chega aqui nos 360 milímetros. A gente às vezes fica querendo ter uma câmera que faz de tudo, né? Isso é muito difícil mesmo. Uma câmera que faz de tudo tem que ser uma câmera que muda de lente, porque aí você vai mudar a lente conforme a sua necessidade. Então a próxima câmera que nós temos é uma câmera da Sony, que é a RX10 VI. Também é uma câmera muito boa, vamos pegar a foto dela aqui, né? Eu gosto muito das câmeras Sony, mas vamos ver o que nós temos aqui de especificação para ela. Como especificação nós temos que realmente é bridge, porque já ela é um pouco maior, né? Uma câmera um pouco maior do que aquela primeira Sony que nós vimos, a RX100. Essa aqui é a RX10. Agora, por ser uma câmera bridge, por ser uma câmera maior, ela poderia ter um sensor um pouco maior, né? Mas mesmo assim ela tem um sensor de 1 polegada. Tem aqui também a questão de 20 megapixels para tirar aqui as fotos. Agora, eu achei interessante isso aqui, ela tem uma lente de 25 vezes, né, o que equivale a 24 milímetros, a 600 milímetros. Né? Até o que é interessante não é ali até 600 milímetros, é que ela consegue aqui pegar com f2, então com 24 milímetros você vai usar o f2, e com 600 milímetros ela vai chegar aqui a 4.4, o f4.4. Então é interessante porque a outra lá que chegava... A primeira Sony que eu falei, ela chegava para 4.5. Então, essa aqui vai ter um alcance maior e
em termos de iluminação é quase idêntica à outra, né? Só que a gente precisaria comparar uma a uma para ver qual que traz uma qualidade melhor de fotos. Mas não deve ser sim muito diferente uma da outra não, porque ela entra aqui muita foto, o sensor tem o mesmo tamanho, a mesma qualidade de megapixels. Talvez a diferença vai ser aqui no peso, que ela é um pouco mais pesada, porque ela é bridge, né? Ela é uma câmera maior. E ela vai ser mais fácil de manusear com relação àquela primeira. Então, se você não tem câmera nenhuma e quer ter uma experiência de uma câmera maior, de ter facilidade nos controles, né, essa Sony aqui é interessante. Como ponto positivo para ela, vamos ver o que nós temos aqui. Ela tem um excelente autofocus, a outra também tem, então é bem interessante. O sistema de tirar fotos, o Fast Burst, é rápido nela, né? Então a outra também é. E ela tem uma imagem superior. Então a outra também, como eu tenho, eu atesto que a qualidade é muito boa. Eu acho mesmo que a diferença entre essas duas câmeras, essa Sony RX10 com aquela primeira que eu falei, a RX100, é realmente no tamanho. Se você prefere ter uma câmera muito compacta para viajar, ou se você prefere ter uma câmera maior que você possa, né, ter mais agilidade no seu manuseio. Então eu achei essa aqui interessante. Tanto a primeira como essa aqui são câmeras que me interessaram consideravelmente. O que nós temos aqui de ponto negativo? Muito cara. Então a gente realmente tem que ver o preço dela, que talvez seja melhor comprar uma câmera mirrorless ou talvez uma câmera, outro tipo de câmera. Hoje, como as câmeras DSLR elas ficaram baratas por causa das câmeras mirrorless, talvez seja até interessante você comprar uma câmera DSLR. Você vai comparar o preço, e é claro, né? E de repente compra uma lente de 50mm ou uma lente talvez de 35mm, e depois no futuro você compra outra lente, por exemplo, de 85mm, aí você vai ter um bom conjunto de câmeras, né? Você vai ter uma câmera para trocar de lente, né? E outro detalhe aqui dela, além de ser cara, é que é fairly bulky, que ela é bem desajeitada, que ela é grande, né? Então, aí você vai precisar de bolsa, você vai precisar de espaço. A outra não, a outra Sony, a RX100, você põe ela no bolso mesmo e fica super tranquila aí para viajar com ela. Para viagem é super prática. Agora vamos aí à próxima câmera, que é a Panasonic. Também eu gosto muito das câmeras Panasonic. Eu já tive uma câmera Panasonic, uma câmera compacta. Eu gostei muito da qualidade de foto delas. Então essa é a Panasonic aqui, que é a FZ 2500. E tem a outra opção de FZ 2200. Eu não conheço esse modelo especificamente, porque eu não tive esse modelo, mas vamos ver o que nós temos aqui de especificação. De cara a gente já viu que é uma câmera bridge, né, uma câmera maior. Ela também tem aqui um sensor bom, um sensor de 1 polegada, então ele equivale às duas câmeras da Sony que nós falamos, em termos de megapixels 20, tá dentro. Em termos de zoom, ela é um zoom 20 vezes, que equivale a um zoom de 24 a 480mm. Olha, essa câmera aqui, você não perde tanto em questão de iluminação, porque ela começa aqui com f.2 e vai, com 24mm você consegue usar o f.2, o f2.8, e quando você chegar aqui nos 480, você vai poder usar o 4.5, que é basicamente igual às câmeras da Sony, então não tem assim muita diferença. Então a qualidade de luz aqui vai ser interessante, você não vai ter muita perda de qualidade da imagem usando essa câmera da Panasonic. Então ela é um pouquinho mais pesada, porque ela é uma câmera bridge, uma câmera maior, né? E ela também filma em 4K, se você interessa por esse tipo de filmagem. Como ponto positivo, o que nós temos aqui dela? Ela tem um bom sistema de autofocus, né? Como a Sony também tem, né? Aquelas duas Sonys. É interessante que, Great Value, é uma câmera a ser considerada. Se você quer ter uma câmera bridge, talvez seja você apressar essa Panasonic como aquela da Sony, da RX10, porque são câmeras grandes, parece que a da Sony é um pouco mais cara, né? Agora, como ponto negativo, eu acho que eles vão colocar esse ponto negativo em todas essas câmeras grandes, que são câmeras mais desajeitadas, que elas são difíceis de ser manuseadas, porque elas são grandes, elas têm... Essa aqui eu não sei se ela tem os controles manuais, como tem na outra aí. Então, ok. Então, outra câmera que eu sugiro, essa Panasonic aqui, aquela Sony RX10 e a Sony RX100, eu gostei muito dessas especificações aqui. Como eu já tenho a Sony RX100, eu sei que a qualidade de imagem é muito boa, né? Vamos agora para a próxima câmera, que é da Canon PowerShot. Eu também gosto muito desse modelo da Canon PowerShot SX700HS, né? Então vamos ver o que nós temos. Eu usei ela já tem um certo tempo, né? Essa aqui já é um modelo mais novo. Vamos ver o que nós temos de especificações.
Ela é um modelo Bridge porque é um modelo maior. Ela já peca no sensor. Ela tem um sensor menor que o da Sony e aquela da Panasonic. Então já indica que você vai ter uma qualidade inferior de fotos, né? Então aqui ela tem 20 megapixels. Agora ela tem uma lente de 65 vezes, que equivale a 21. É até interessante, 21, porque as outras estão pegando aí de 24, mas de 21 a 1365. E aqui que é o problema. O f3.4, quando você chegar em 21mm, mas quando você chegar lá em 1365mm, você vai ter que usar aí o f6.5. Isso significa uma grande perda de qualidade de luz, de imagem, né, da qualidade da imagem em condições baixas de luz, principalmente porque você tem aqui um sensor que é menos de 1 polegada. Então eu já falo de cara que essa câmera já não tem assim uma qualidade boa de fotos. Se você é uma pessoa exigente, talvez você vai olhar aquelas câmeras da Sony, aquelas duas que eu falei do início, ou se não aquela da Panasonic. Eu achei câmeras interessantes. O peso dela é até relativamente baixo, né? 610 gramas, mas é uma câmera que você já espera ser um pouco mais pesada. Vamos ver o que nós temos aqui de ponto positivo para ela, que ela tem o zoom dela, eles consideram bom, realmente só que não adianta você ter um zoom bom se você vai perder aí muita luz e você não vai ter qualidade na sua foto. Isso significa também que se ela não tiver um sistema bom de estabilização, você vai precisar usar um tripé, então aí acaba sendo algo mais para você carregar, né? Para você usar o tripé. Como ponto negativo, deixa eu ver o que nós temos aqui para ela como ponto negativo, que é o seguinte: como ponto negativo nós temos aqui, ela não tem touchscreen, tá? Isso é um problema, né? Na minha Sony eu não tenho touchscreen na RX 100, 2 e 3. Agora na RX 7, a Sony RX 100 e 7, eu não sei se ela tem o touchscreen, então é algo a se ver com mais detalhes, né? Para ver se isso é algo importante para você. Mas se isso não for importante para você, tá? De repente não vai ser aí tanto um ponto negativo. Mas isso aqui é interessante, ó, ela tem uma qualidade de construção bem baixa. Isso significa que qualquer poeirinha, qualquer respingo de chuva vai danificar a sua câmera. Então é uma câmera que vai estragar muito fácil. Então essa aqui eu já descarto. É uma câmera que eu não compraria. E ela tem um sensor pequeno. Eu não comprei essa câmera porque você tem muita perda de luz nos zooms maiores. Ela tem uma qualidade de construção baixa, né? Ok, vamos ver aqui a próxima câmera, que também uma câmera da Sony, né? A Sony Cybershot. Eu gosto muito dessas câmeras da Sony. Eu gosto muito mesmo. Assim, algumas que eu já mexi, eu percebi que a qualidade de imagem é muito boa. Então vamos ver o que a gente tem aqui de configuração para ela. Nós temos aqui uma câmera compacta, mas ela tem um sensor pequeno comparado com aquelas outras da Sony que eu falei. Ela tem um sensor menor que 1 polegada. Isso significa que quanto menor for o sensor, ela vai ter aí ela vai captar menos luz. Isso significa uma qualidade inferior de foto. Ela tem 18 megapixels, mas isso aqui acaba não sendo assim algo que vai pesar na foto. E ela tem um zoom de 28 vezes, que equivale a 24mm a 720mm. E o mais importante quando você vê aqui nesse zoom é que em 24mm ela vai conseguir tirar com f3.5. Já naquela Sony que tem um zoom menor, ela vai 2.8, se eu não me engano. E quando você chegar aos 720mm, ela vai usar aí o f6.4. Isso significa também perda de luz. Então, só por esses detalhes aqui, eu já não compraria essa câmera. Eu já preferia comprar a câmera da Sony RX100. É claro que tudo depende do valor e de quão exigente você é com a qualidade de fotos. É claro que o peso dela ela vai ser pequena, ela vai ser pouco porque é uma câmera compacta, né? Agora, como ponto positivo, é uma câmera super pequena, né? É compacta, então ela tem que ser super pequena. Ela tem um zoom grande, mas não adianta você ter o zoom grande e você não ter uma qualidade boa de fotos. Ela foi em 4K, como as outras também. Eu acho que isso acaba sendo algo de todas as câmeras, então isso acaba nem sendo mais um ponto positivo, né? E como ponto negativo dela, ela tem um sensor pequeno e isso traduz na questão de você tirar fotos com uma menor qualidade, né? E essa
o que eu já realmente esperava dela. Ela não é adequada para iluminação baixa de luz. Olha, deixa eu te falar, aquela câmera da Sony RX100, ela tem uma capacidade excelente de tirar fotos em condições baixas de luz. As fotos ficam muito boas, inclusive quando você segura, né, você tira a foto usando a sua mão, sem necessariamente usar um tripé. Porque no tripé você pode, né, usar um F bem mais baixo, um shutter speed bem mais baixo e aproveitar mais a iluminação. Mas se isso que já falou que ela não é adequada para baixa iluminação, sai fora dessa câmera. Essa câmera não é bom. Eu não compraria, você não vai ficar satisfeito. Se a diferença de preço tem que ser muito grande para você querer comprar essa câmera aqui. Eu acho que, sinceramente, com relação a essa câmera aqui, talvez eu usaria meu próprio celular mesmo para tirar a foto, né? A única diferença do meu celular é que eu vou perder na questão do zoom, porque no meu celular eu vou usar um zoom óptico, um zoom digital e não um zoom óptico. Deixa eu ver se nós temos mais alguma câmera aqui. Eu acho que essa é a última. Essa é a última mesmo. Então, pois bem, aqui nós terminamos aqui a sugestão das câmeras que eu dei para vocês. A câmera que eu recomendo é a câmera aquela primeira que eu falei, a câmera Sony RX, a RX100. Inclusive eu tenho a 2 e tenho a 3 dela, né? Elas são muito boas mesmo. A qualidade de imagem é muito boa. Para quem viaja, ela é muito compacta. A Sony RX10 também, que é uma câmera muito boa, e aquela da Panasonic. Então são as 3 câmeras que eu sugiro aí nessas 8 câmeras que eu trouxe para você. E aqui terminamos esse episódio, né? Ele ficou um pouco longo porque nós falamos aí de 8 câmeras, sugestão de 8 câmeras compactas e câmeras bridge. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e considere assinar o canal. Isso me ajuda bastante mesmo se você assina o canal, marca um like aí no vídeo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero ver você aí em um próximo episódio. Bye, bye!